Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Apóstolo Paulo escreve isso para a igreja de Éfeso, no capítulo de número 6 e o verso de número 12. E ele traz aqui uma resposta que muitas vezes a gente fica procurando, batendo em portas de informações para saber quando nós enfrentamos as lutas, as pelejas e as dificuldades da vida. Costumeiramente a gente fica jogando essa culpa nas costas de alguém. Consequências de coisas que acontecem muitas vezes dentro dos lares, às vezes em um ambiente de trabalho, às vezes em uma roda de amigos, alguém diz, puxa, mas nós éramos tanto amigo e teve aquele problema. Às vezes até, infelizmente, dentro da igreja de Cristo, se a pessoa não guardar o pé. Então esse texto o apóstolo Paulo traz a lume, uma revelação gloriosa, dizendo que a nossa luta não é contra alguém que peleja a mesma luta nossa. Nós todos pelejamos para nos tornarmos pessoas melhores, corremos em busca da felicidade, alguns na área da finança, outras pessoas procuram na área familiar, outros batem a porta de uma igreja em busca de uma felicidade espiritual. Cada um vive em busca de uma felicidade, de uma paz, e quando não encontra, sempre pega essa carga, esse fardo e coloca nas costas de pessoas. E apóstolo Paulo faz questão de informar nesse texto que o problema é um problema invisível, é um problema que, se a pessoa não abrir os olhos da fé, entender um pouquinho da área espiritual, a pessoa vai realmente pegar os problemas e ficar colocando essa carga em pessoas. Por que aconteceu isso? Por que essa dificuldade bateu na minha porta? Por que o fulano fez isso comigo? Por que o Bertano? Então o apóstolo Paulo, quando ensina isso, ele traz o seguinte sentimento: nós temos que, com as pessoas, ter pena das pessoas que passam por situações de serem instrumentos do inimigo, instrumentos de Satanás, para causar mal a outras. Esse sentimento deveria de ser pena, não de lutar contra elas ou de colocar nelas um fardo pesado de tudo aquilo de mal que acontece. É muito importante hoje, nesse tempo que nós vivemos, a gente lembrar isso, colocar isso na cabeça, que as pessoas não são nossos inimigos, apesar de elas fazerem coisas que parecem ser. Mas quando nós vamos para a Escritura Sagrada, nós vemos que as pessoas às vezes nem percebem, são instrumento do maligno. Nessa pouca conversa que nós estamos tendo aqui, eu queria ouvir dos irmãos experiências que já tiveram e que aparentava ser um problema de pessoa visível, de pessoa às vezes próxima, parecia ser a pessoa, e depois que você conseguiu captar, então é o inimigo da minha alma. E você orou e você falou com Deus e você viu. Parece que mudar esse leque de dificuldade, mudar com uma solução, com a intervenção de Deus, de dissipar as trevas que estavam usando de outra para prejudicar a sua vida. Passou alguma experiência assim, filhão? Eu já passei, sim, e eu acredito que a gente tem que ser instrumento de Deus em toda situação, porque o inimigo ele age, né, através de armadilhas, através de outras pessoas, e nós, como servos de Cristo, nós temos que desfazer as obras do maligno. E como que a gente faz isso? Todas as vezes, até no trabalho, a gente passa por dificuldades, por, às vezes, discussões em que nós podemos evitar. Nós podemos usar a mansidão, para resolver, nós podemos não revidar, aos ataques que o inimigo está usando a pessoa, às vezes para te atingir, para tirar a tua paz. E nisso você acaba entrando e você acaba se prejudicando, você acaba falando coisa que você não gostaria, você acaba talvez até entrando numa briga, corporal ali, que você poderia ter evitado, talvez ter ficado quieto ou ter tratado a pessoa, que muitas vezes a gente não sabe como que a pessoa começou o dia dela, Eu estou falando aqui de pessoas, que é onde mais, o inimigo tenta agir. Às vezes você está na tua casa lá com a tua esposa, às vezes ela não está legal e ela lança uma palavra, talvez que ela não gostaria, se ela tivesse um sentimento diferente, ela não falaria para você, mas como ela está num dia difícil, às vezes ela fala alguma coisa e você tem a decisão na tua mão de ou revidar com a palavra mal, ou você absorver aquilo e entender que
talvez ela não esteja num dia legal e você responder com amor, com carinho, deixando aquela pessoa sem entender o porquê que você fez aquilo, mas você sabe o porquê que você fez. Você está evitando de dar espaço para o inimigo que ele está tentando te atingir, e você, né, com a tua sabedoria, com a tua experiência, que você sabe que o inimigo age muitas vezes dessa forma, de você transformar aquilo e apaziguar aquela situação e você sair por cima numa situação que poderia te trazer, né? Agora, vindo para mim, eu passo isso aí diariamente. Que foi a pergunta do pastor, se eu já passei. Eu passo isso aí praticamente todo dia. E toda hora eu amorteço. Eu meço as minhas palavras que eu vou revidar. Isso é com colegas de trabalho, até com as minhas filhas. Às vezes elas vêm iradas assim, com alguma coisa e eu tento apaziguar, né? Como pai, tento falar palavras boas, né, com a minha esposa, né, com colegas de trabalho. Isso aí é diariamente, né? Eu não consigo falar aqui uma situação, mas é praticamente a todo instante. Então, todos nós, acredito, temos essa dificuldade. E quando a gente está fundamentado na palavra de Deus, a gente consegue ter esse discernimento. Porque uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não está cheia do Espírito Santo de Deus, ele leva para o lado pessoal. Essa forma de reação é que traz depois uma consequência drástica e muitas vezes insolucionável, por causa que a reação que a forma que a pessoa reagiu, cria um cenário muitas vezes perigoso e que não tem mais volta. E isso acontece muito, às vezes, em um relacionamento matrimonial, relacionamento de pais e filhos, relacionamento entre amigos, como já falamos aqui, relacionamento onde tem pessoas, ela pode ser instrumento. Nós temos ciência, a palavra de Deus nos diz, lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 14 a seguir, que o Senhor Deus capacita Pedro a resposta de uma pergunta que Jesus fez. Jesus faz a seguinte pergunta: o que disseram lá em Cesareia de Filipe, lá em Cafarnaum, aonde vocês passaram? O que disseram lá quem eu sou? E Pedro já toma a frente da resposta e diz: tu és o Filho de Deus. E o Senhor Jesus disse: bem disseste tu, Simão Bar-Jonas. Mas essa revelação não veio de você, veio do Pai que te revelou. Porém, eu te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra, dizia ele, que ele é a pedra angular, a pedra da esquina, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 3 versículos a seguir, o Senhor Jesus está falando que convinha que ele descesse à sepultura, que ele morresse para cumprir o trabalho que lhe foi confiado por Deus Pai, e logo em seguida ele é repreendido pelo mesmo Pedro, que tinha acabado de receber uma revelação de Deus Pai sobre quem era a pessoa de Jesus Cristo, sem se importar com o que diziam em Cesareia de Filipe, o que diziam lá para as bandas de Cafarnaum, sem se importar, ele tomou a decisão sensata: tu és o Filho de Deus. Esse mesmo Pedro agora diz: nada disso vai acontecer com o Senhor, eu não vou permitir. E o Senhor Jesus repreende ele e diz: cala-te, Satanás. Olha que coisa, o dardo inflamado. A pessoa não percebe, quando percebe está sendo instrumento do maligno. Agora, quando você percebe que a pessoa está sendo instrumento do maligno, seja em palavras, seja em atitude, em gesto daquelas pessoas, é a hora de você sensatamente, com a cabeça centrada, racional, servo de Deus, dar aquele respiro fundo e entender: o meu problema não é com essa pessoa, o problema é com quem jogou o dardo inflamado. Então a pessoa se cala muitas vezes, ora a Deus, 2 respiradinhas e sabe como dar a verdadeira resposta para aquela pessoa. Aquele grande problema que estava formado foi-se embora pela reação. O grande problema, que muitas vezes acarreta outros problemas maiores, é a reação quando a pessoa é confrontada por outros que, infelizmente, não perceberam, mas estão sendo instrumento do maligno. Passou por alguma experiência assim, presbítero Leonardo? Passei, e a gente passa todo dia, diariamente, né? Eu acho que a vida do cristão é batalha, né? Desde a hora que você acorda, o inimigo ele vai tentar de várias formas ali te derrubar, fazer você perder o foco, né? Fazer você perder o centro, que é Cristo. Por isso que Paulo fala, no contexto ali do capítulo 6, a importância de estar revestido, né? E aí fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, e aí uma roupagem de soldado, né? Porque a vida do cristão ela é uma guerra. Escudo da fé. O escudo da fé. E por isso que a gente deve vestir essa roupagem, né? Para
evitar esses problemas. E como o senhor disse, que o ser humano, costumeiramente, ele coloca essa culpa nas pessoas, e foi assim comigo. Muitas vezes a gente fica vulnerável, e aí a pessoa ela é instrumento do inimigo, e aí a gente age no impulso, na emoção do momento. A ação não era que a gente devia tomar. Depois a gente para e pensa, poxa, eu sou cristão, né? Não era a pessoa. Não era a pessoa, o problema era os dardos inflamados, e aí vem aquela coisa na cabeça, saí de casa sem a minha roupagem de soldado de guerra hoje eu fui abatido. Então é a importância que Paulo fala dessa roupagem. E o interessante é que o senhor falou do ser humano hoje em dia, e creio que vai ficar muito mais complicado, né, com o findar dos dias, é que aparentemente, na época também tinha problemas. Só que parece que Paulo, ali no contexto, aparentemente ele pega esse problema eu vou usar um contexto da igreja. O irmão não me deu paz, Senhor, hoje. O irmão não olhou na minha cara, eu não volto mais. Tinha alguém com a cara fechada, eu acho que era para mim, né? E parece que Paulo pega isso e ele nem cita no texto, ou seja, isso daí não é problema. O problema da igreja, o meu problema, parece que Paulo aparentemente está dizendo ali, é contra as hostes espirituais da maldade. Meu problema é a batalha espiritual, não é com o ser humano, não é com a pessoa. Então não tinha problema, mas Paulo ele menospreza, porque isso não é um problema de um cristão. E a gente tem que aprender com isso. E eu também tenho que aprender muito com isso, que é a batalha espiritual. E eu já passei várias. Inclusive, um dia eu comecei a ter uma agenda fora da cidade, e aí é normal aquele ego inflamado, né? E fui pregar numa determinada cidade ali, e na hora do apelo entrou um senhor na igreja, eu falei, rapaz, que benção, vai aceitar Cristo. Nossa, eu preguei muito hoje. E aí ele entrou, e aí eu vi que a feição dele foi tomada, e com o olhar fito no meu olho, não o senhor, mas algo, que a presença maligna que estava naquele senhor falou assim, eu vim aqui para te matar hoje. Estava possesso. Estava possesso. Eu vim aqui para te matar hoje. Então são experiências que a gente passa a entender e, poxa, não é contra o ser humano, né? É contra algo maior. E a gente só vence com o conselho de Paulo, né? Se revestindo de toda a armadura de Deus. Nós, relembrando a pessoa bendita de Cristo Jesus, quando ele sofre todos aqueles enfrentamentos que o antecedeu à cruz, ele sofreu gusparada. Primeiro ele sofre a traição de Judas, né, com um beijo. Depois, gusparada. Lançaram sorte nas roupas dele, o despido, tiraram toda a dignidade dele. 39 chibatadas nas suas costas, com 9 ranhuras, cada uma daquelas chibatadas, dilaceraram as costas dele com as chibatadas. Fora isso suficiente? Não, para aqueles algozes de Jesus. Ainda teceram uma coroa de espinho e colocaram na sua cabeça. Judiaram, humilharam, ofenderam, maltrataram, de toda forma. E a maior humilhação, a morte de cruz. E o Senhor Jesus, quando ele vai falar com o Pai, já pendurado na cruz, ele diz, não impute a eles, não coloque na conta deles esse crime. Eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus estava vendo quem estava instrumentalizando aqueles indivíduos para fazer tanta maldade com o unigênito Filho de Deus. E ele deu um exemplo clássico de como agir ou reagir em situações assim, entendendo, achando o foco de quem verdadeiramente é o causador daqueles ataques, daquelas dificuldades, daqueles enfrentamentos, daquelas provocações, daquelas perseguições, daqueles enfrentamentos. Certamente, essa palavra pode adentrar dentro do seu coração, pode lhe ajudar e certamente vai ajudar a você que nos acompanha a caracterizar isso quando você sofrer ataques, quando você sofrer humilhações, ofensas, talvez dentro de casa, talvez com pessoas próximas, pessoas que a gente nem espera. Não é a pessoa. Continue amando o ser humano, continue respeitando o ser humano, lutando pelo ser humano, cuidando do ser humano que está à sua volta. E quando houver essas coisas, tenha a sensibilidade de entender. É um dardo inflamado que atingiu essa pessoa e você ora a Deus e a pessoa se vê livre daquele mal e a pessoa volta a cumprir as ações de uma proximidade, de uma amizade, de uma comunhão com você. Uma última palavrinha. O conselho é que nós sigamos os passos de Cristo, dito aqui pelo Senhor, né? Que foi humilhado, chibatado, esmagado, mas mesmo assim estava salvando, né? Estava machucado, mas estava curando. Que nós possamos seguir esse exemplo.
de Cristo, né? Que muitas das vezes a gente acaba esquecendo ali no calor da emoção, da discussão, da perseguição que seja, e a gente deixa aflorar isso fora da gente. Então, o conselho é que nós olhamos sempre para Cristo e seguimos os passos de Cristo também na hora do sofrimento. O apóstolo Paulo diz uma frase que vale a pena lembrar: suportai-vos uns aos outros. Presbítero Denis. Essa palavra vem bem, né, a calhar, suportai-vos uns aos outros. Porque não é fácil, né, a gente conviver, as pessoas todas elas têm seus defeitos, né? Ninguém é perfeito, né? Perfeito só Jesus foi. E sempre vai ter alguma coisa que não lhe agrada na outra pessoa. E você também tem os seus erros, as suas dificuldades, que a outra pessoa também não vai gostar, né? Não existe pessoa perfeita, então nós temos que tentar amenizar o máximo possível, tentar fazer o melhor, né? Dar o melhor que a gente pode para outra pessoa que está ao nosso redor e amenizar a situação e viver, né, em comunhão. Porque eu acredito que você vai viver mais feliz se você não se importar com pequenos detalhes, muitas vezes, que te incomoda. Eu sempre falo que eu não tenho ego. Eu tento deixar sempre o meu ego em casa, porque alguma coisa vai tentar te tirar a paz do teu dia, tentar, né, fazer com que você fique para baixo. E quando você não dá bola para esse tipo de coisa, diminui. Quando você começa a não se importar com esses detalhes, parece que a coisa vai sumindo e você tem um dia tranquilo. Dá para viver em paz. Dá para viver em paz. Então, que nós possamos seguir, né, os exemplos, né, igual os irmãos falaram, os exemplos de Cristo, ser manso na medida, sempre que você puder, você exercitar isso, que você vai melhorando a cada dia e você vai ser um professor de mansidão. Eu creio. Uma última coisa que é importante para a gente lembrar, para fechar este assunto, o mundo se divide em 3 coisas, que é Deus, coisas e pessoas. Na verdade, o cronograma certo é Deus, pessoas e coisas. Sempre acontece muitos problemas e o inimigo de nossa alma, tudo o que ele faz é burlar a perfeição de Deus. Então, Deus em primeiro lugar, as pessoas em segundo lugar e em terceiro lugar as coisas. O próprio Senhor Jesus ensina isso. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, que é o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, diz a pessoa bendita de Cristo Jesus, amar o próximo como a ti mesmo. As coisas só vêm depois. Ele chega a instruir e dizer, olha, se você fazer isso, confiar, acreditar, todas as coisas vos serão acrescentadas. O grande problema, muitas vezes, que as pessoas se colocam como instrumento do inimigo, é porque o inimigo pega e tira a paciência das pessoas, tira a compreensão entre as pessoas e muitas vezes ele usa como instrumento as coisas. Então a pessoa ama mais as coisas, coloca as pessoas como se fosse um serviçal, que era o lugar das coisas, e Deus descaracteriza Deus ou o caracteriza como se fosse um ser humano. Este é que é o erro. Então, Deus em primeiro lugar, as pessoas em segundo, as coisas vêm em terceiro. Nunca esqueça isso. Dentro do lar, da casa, da família, procure a paz. Se você exercitar a paz, você vai viver ela. Jeremias escreve uma carta aos irmãos que estavam lá na terra babilônica. E ele diz a frase, olha, a cidade que vocês estão aí não é de vocês, não é terra santa. Só que tem um conselho, forme família aí, produza a paz aí, plante, colha, produza a paz aí. Porque se você plantar a paz, você vai viver em perfeita paz. Deus te abençoe, hein? Nós vamos gravar mais vídeos assim e certamente vocês vão ser edificados. Deus abençoe o presbítero Leonardo, Deus abençoe o presbítero Denilson Ribeiro. Até nosso próximo.